E aí, vamos fazer uma parceria? Meu nome é Marina Mels, eu sou jornalista e eu topo parcerias quando as regras do jogo são claras. Meu nome é Larissa Guerra e eu topo uma parceria quando eu realmente acredito no negócio da outra pessoa. Se você é empreendedora, em algum momento da sua vida, alguém já te procurou para propor uma parceria, uma colaboração, um apoio, uma ajudinha, seja lá como isso seja chamado para você. Este é o 4º episódio do Donas da Porra Toda e hoje nós vamos falar sobre o poder das parcerias. Donas da porra toda. Parceria. O que seria parceria no nosso entendimento? Parceria é aquele velho ganha-ganha. Mas às vezes não é tão ganha-ganha assim. Às vezes, quando chegam para você para propor uma parceria, a ideia é muito boa, mas na prática ela não funciona. Então a gente vai falar sobre como é importante a gente entender o conceito de parceria, de causos que a gente já viveu sobre esse assunto e ouvir histórias inspiradoras de parcerias que dão certo e que são exemplos pra gente. Então, para começar, Larissa Guerra, minha querida amiga e parceira de Donas da Porra Toda. Yay! Conta aí umas parcerias que você fez na vida. Olha, minha primeira parceria é com Marina Mels. Mentira! A gente brinca que a gente faz venda casada, porque em várias coisas a gente já entrou juntas e é sempre muito legal neste caso. Já entrei em muita parceria que foi super positiva para mim, que foi um baita aprendizado de vida, de carreira, e estou fazendo novas parcerias também. Acho que, inclusive, o meu restaurante nasceu por conta de uma parceria, né? Porque eu fui primeiro fazer uma parceria com a escola, né? De cerveja e malte, e 6 meses depois eu tava lá dentro abrindo um restaurante, né? Isso é uma parceria que funcionou, isso é uma né? parceria que super funcionou e que funciona até hoje, né? Tanto é que continuo fornecendo os pratos para as aulas. Se tem algum evento, alguma coisa dentro da escola, eu sou chamada para fornecer. Então, isso funciona, né? E eu tô lá dentro também ajudando a desenvolver o trabalho deles. Isso é muito legal. Mas, né? Mas não é sempre assim. Não é sempre assim. Eu acho que eu sou uma pessoa até um pouco traumatizada com parcerias, assim. Qual é o trauma, amiga? Abre seu coraçãozinho. Ai, porque tem muita gente que procura com aquela história de "Ei, vamos fazer uma parceria", mas tipo, você entra com o trabalho e eu entro com nada, né? Sim. Ou com algo que é muito desvantajoso, não sei nem se é essa palavra, assim, mas que é algo que não é equivalente ao esforço que eu vou ter que fazer, sabe? Para conseguir entregar isso que a pessoa tá me pedindo para desenvolver essa parceria. Então, hoje em dia, eu tenho refletido muito mais e eu tenho extrema dificuldade em dizer não, mas eu digo não. É difícil, E né? já digo não de cara, assim, sabe? Que é já pra não dar esperança pra pessoa, pra não ficar naquele vamos ver, sabe? É dizendo, principalmente até pela minha rotina de trabalho, né? Tipo, eu trabalho 12 horas por dia, eu chego em casa muito cansada, eu não tô afim de fazer um trabalho extra, de fazer alguma coisa. Então, eu realmente tenho evitado, assim. E você? Eu tenho parcerias longas que funcionam há bastante tempo, assim, no trabalho e na vida. Mas eu acho que funciona porque a gente confia no trabalho um do outro, primeiro. Eu sei que eu não vou te indicar, você vai fazer um trabalho que não seja interessante, ou você vai não tratar bem um parceiro que eu te indicar, ou alguma coisa desse gênero. E também porque a gente tem marcas que a gente confia. É meio isso que você falou no começo, assim. A gente sabe, a gente coloca a nossa mão no fogo por aquilo. E pra mim o grande problema da parceria é esse. É que essa relação ganha-ganha, essa relação de confiança, nem sempre é tão ganha-ganha assim. E o maior problema, no meu entendimento, é a falta de regra clara pro jogo, né, Arnaldo? Eu tive um caso de uma parceria na minha empresa há alguns anos que era baseado em condicionantes. Então era, se desse certo, seria um cenário. Se desse errado, seria um outro cenário. Se desse meio certo, seria outro cenário. E eu acho que não tem problema nenhum com contrato de risco, que é mais ou menos isso. O que muda é que, se as regras não estão claras, você não sabe
como cobrar aquele relatório para saber o que é certo e o que é errado, sabe? Ah, beleza, se der certo é quanto? É faturar quanto? É vender quanto? É a partir de quanto, sabe? Então, as parcerias, elas têm problemas por conta da falta de regras, assim. A gente tem uma regra clara que é uma não se mexe no trabalho da outra e não há uma relação financeira envolvida. Essa é a nossa regra. Sim. E ela funciona e ok. E a gente vai conversando sobre isso. Mas tem outras situações que exigem regras mais esmiuçadas, assim, para parcerias, que eu acho que às vezes são deixadas de lado e aí dá treta, né? E quando a parceria é uma permuta? Amamos. Eu gosto quando a palavra se transforma num verbo. Vamos permutar? Vamos permutar. Eu tenho um trauma com permuta. Porque assim, eu trabalhei... Primeiro jornal que eu trabalhei era um jornalzinho muito, muito pequeno, lá em Itajaí, Balneário. E eles atrasavam muito os salários da galera. Que, inclusive, colegas de trabalho que estiverem ouvindo daquela época podem confirmar. É verdade. E pra compensar os salários atrasados ou pra trocar os salários atrasados, eles davam permutas pros repórteres. Tipo, Como permuta assim? de carteira de motorista, de corte de cabelo, do que você quisesse. Mentira, Era amiga. bizarro, sabe? Eu não aceitava, porque eu precisava pagar meu aluguel. Eu não tinha de onde tirar dinheiro, sabe? E eu sempre criei, assim, um trauma com essa ideia de permuta. E às vezes você ia olhar o espelho lá do jornal, né? Que a gente desenhava e tal. Era só permuta, os anúncios. Aí a gente pensa, cara, cadê o faturamento desse jornal, né? Tipo, e eu acho que por conta disso eu criei muito trauma de permuta. Não é uma coisa que eu gosto de fazer. Pra não falar que nunca fiz somente uma vez, porque era com uma empreendedora que eu acreditava muito, que eu gosto do trabalho e que eu entendi que seria vantajoso pra ambas as partes, assim. E aí, te propõe muita permuta, Marina? Como propõe muita permuta. E tem uma diferença gritante pra mim entre permuta e apoio. Porque aqui também tem uma zona nebulosa. Tem um apoio também, né? Isso, tem uma zona nebulosa ali que tudo se confunde um pouco. Que é, permuta é uma troca igual. Eu entendo assim, me corrija se eu estiver errada. Mas permuta, pra mim, é uma troca igual. Então, eu tenho X valor em produto, né? Valor de venda de produto. Você tem X valor de venda de produto, a gente troca. Quando esse valor não é igual, entra numa outra categoria, não é mesmo? Na categoria apoio. Que é, pra mim, o que eu faço com movimentos que eu acredito. Né? Então, eu faço com um movimento de médicos de hospital, que eu gosto muito, e um com o TEDx Blumenau, que nós somos apoiadores. E apoio é diferente de parceria, que é diferente de permuta. Sim. Sabe? Acho que tudo é... Cada coisa é uma coisa. Você fez um evento agora que você foi apoiadora. Sim, fiz com outras mulheres empreendedoras que entraram como apoiadoras comigo também. Então, acho que tem essas diferenças. Pra mim, apoio é quando você troca por uma causa que você acredita. E você não troca por nada, você não troca por exposição de marca. Você não vai ganhar marca, Isso, você apoia. Agora, quando vem com permuta, dá até um ruim. Até porque tem outra coisa, essa história de exposição de marca. Eu acho tão complicado, sabe? Como é que tu vai mensurar isso, né? Sim. Então, é aquela coisa assim, escreve aí, né? Muita gente ainda, por eu ser jornalista, às vezes me procura me pedindo pra escrever alguma coisa. Em troca você ganha divulgação do seu nome, do seu trabalho, sabe? Então. Mas como que eu vou mensurar isso? E de certa forma é trabalho, né? Eu vou estar trabalhando também. Então eu acho muito complicado, assim, de... Eu acho que aí entra o condicionante que eu tava falando. Se der certo, o seu nome vai ser exibido e quem sabe, talvez... Se bombar e tal, e quem sabe alguém veja e pense, nossa, eu vou ligar pra Larissa. Isso, né? acho que tem muitos condicionantes aí, sabe? E aí eu acho que tem que pensar. Não é que eu seja contra a parceria, muito pelo contrário. Tenho parcerias de muitos são anos. Ótimas. Que são ótimas, que funcionam, e coisas que a gente apoia também que são ótimas e tal, mas eu acho que há de se colocar a diferença para não ter frustração, porque o problema da parceria entre aspas, né, que é a que não funciona, é que ela geralmente é uma fonte de frustração, é a permuta. A gente tem um exemplo de migas maravilhosas? Temos exemplos. E temos exemplos de pessoas, de mulheres empreendedoras maravilhosas e que botam a mão na massa uma pela outra, que eu acho isso sensacional.
Aí eu chamei duas mulheres que eu conheço já há alguns anos, a Camila Bona e a Fernanda Bona, que apesar de terem o mesmo sobrenome, não são parentes, mas as duas têm empresas e a história delas é incrível. E o que eu acho sensacional é que elas estão sempre juntas em feirinhas, ou quando uma não tá, a outra leva o produto da outra e expõe juntos, sabe? Elas divulgam o trabalho uma da outra. Eu acho isso super legal e a gente chamou elas para contar um pouquinho sobre isso. A Blumenbrot é uma marca nascida em Blumenau. Iniciou suas atividades em fevereiro de 2018. Ela surgiu inicialmente com o objetivo de levar bretzel e pães de fermentação natural a todos, sempre com a ideia de presentear as pessoas com um produto de qualidade. A Bona Pimenta, ela renasceu há 3 anos, ela surgiu no ano de 2010. Nós tivemos uma experiência bem bacana com uma receita de um molho de pimenta do meu pai e tudo partiu desse molho. Então, a partir deste molho de pimenta é que nós criamos todas as receitas, é que nasceu toda essa questão empreendedora dentro da gente, dentro da família. E como toda empresa, né, tivemos altos e baixos e resolvemos, então, reabrir a empresa em 2016. Eu e a Camila nos conhecemos na escola dos nossos filhos. A gente trocou informação e ideias sobre os produtos produzidos por cada empreendimento, né? E a gente verificou que são produtos bem distintos, né? A produção de pães e de geleia, mas a ideia por trás dos produtos, né, é a mesma, que é levar aos nossos clientes os produtos de qualidade, sem conservantes, e além disso tudo, as duas empresas elas têm um processo bem artesanal, né, que são os produtos artesanais. E uma das vantagens que eu acho bem interessante entre eu e a Camila, né, da Bona Pimenta, a gente tem trocado muitas ideias e opiniões assim sobre novos produtos entre os dois empreendimentos. Então, eu acho bem bacana isso também. As vantagens de uma parceria como essa é que a gente consegue crescer, né, lado a lado. Então, essa questão de troca de experiência, troca de ideias, abertura de novos mercados, são mercados muito parecidos. A gente consegue, é uma forma de nos auxiliarmos, né, porque indica para um lugar, indica para outro lugar, e sempre uma ajudando a outra. A gente conseguiu conhecer um pouco mais da história e do empreendimento uma da outra, e assim a gente consegue também representar uma outra em alguns momentos, né? Às vezes acontece uma degustação em um empório, acontece uma degustação em alguma outra feira. A gente sempre tenta leva o produto da outra também. Acho que a união entre as empresas com o mesmo foco e objetivo é extremamente importante. E sendo uma mulher, a empreendedora, com certeza a união é muito maior. E eu percebo que para as mulheres é muito mais difícil. A gente sofre sim preconceito, a gente não é tão acreditada como os homens nesse mundo dos negócios. Nós temos que provar muito mais e todo dia mais. Então é um desafio muito maior para as mulheres, por isso que eu vou sempre seguir auxiliando outras mulheres, sempre que eu puder. Eu vou estar sempre tendo esse senso de união com as mulheres empreendedoras, eu vou estar sempre ajudando, porque eu sofro na pele tudo isso e sei o como é difícil. Esse Donas da Porra Toda tá muito rasgação de seda, né? Mas é que elas são incríveis, e além delas serem incríveis e terem produtos incríveis, elas têm uma parceria super bem resolvida. Super, não, tá muito claro, né, o que cada uma faz, tá muito claro que uma não se mete no trabalho da outra, e que é vantajoso pras duas, como a Camila ressaltou, né? Parcerias que funcionam precisam ser vantajosas para ambas as partes. E eu acho que Ponto pra fazer... final. Acabou o programa. A gente tá muito querendo acabar com esse programa. Pra fazer um paralelo, assim, desse vantajoso pras duas, eu acho que é importante também a gente sempre raciocinar que quando a gente faz uma parceria, a gente está trocando dinheiro. Sim, né? sim. Dinheiro em forma de tempo, dinheiro em forma de serviço, dinheiro em forma de produto, mas é dinheiro. E aí, quando a gente desassocia do financeiro, é a receita para não dar certo, porque a gente tem ônus e a gente também quer ter os bônus. Sim.
né? E acho que isso para elas é muito bem resolvido, assim. Que a gente está trocando é serviço, é mão na massa, é ajuda no lugar tal, no lugar tal. Eu te cubro quando né? Quando é possível. Mas, ao mesmo tempo, elas sabem que isso resulta em numa questão financeira. E que esses retornos são separados, né? Isso, que cada uma tem o venda seu. de cada uma é de cada uma e acabou. Não tem discussão em torno disso, assim. Acho que essa é uma coisa bem importante e que é um ponto a ser... Um post-it a ser considerado na hora de pensar em parceria, né? É dinheiro. Tudo que a gente troca é dinheiro. E no caso delas, elas tiveram uma amizade... Que nasceu, né, a partir das empresas. Isso, que é lindo também, né? E eu já tive várias parcerias que surgiram de pessoas que eu já conhecia e aí as parcerias foram feitas. E várias também de pessoas que eu fui encontrando no decorrer do caminho. Mas quando já é amigo antes, acho que também é um ponto de atenção. É que nem aquela coisa de tu chamar parente pra ser sócio, né? Que, claro que existem parcerias bem-sucedidas entre amigos, entre familiares, mas às vezes a intimidade, né? É um problema. É um problema. Você tem que... Tinha um colega meu que sempre falava: intimidade gera duas coisas, filhos e aborrecimento. Então... Gente, melhor pessoa. Porque é complicado, às vezes a pessoa começa a se folgar, ela começa a achar que tá tirando, ou que não tá tirando o proveito que ela queria, e começa a fazer umas cobranças exageradas, ou ela aposta no trabalho do amigo apenas por apostar, né? Isso, acho que isso é um problema. Né, apostar num projeto só porque ele envolve uma pessoa que você gosta, mas talvez você não acredite tanto assim no projeto. Tipo, você, vou dar uma chance aqui, ó, meu amiguinho aqui, ó, tá abrindo uma empresa. Isso. Não é muito bom o que ele faz, mas... E também tem esse problema de marcas estarem juntos com outras marcas que podem cometer erros estratégicos no caminho. E quando você associa... Né? Então, assim, não faça nada nunca errado, tá, amiga? Porque, assim, as pessoas sabem que a gente é parecida. Sabem que a gente tem um podcast juntas. Não, pode deixar. Por isso que eu falo, que eu faço parcerias com marcas nas quais eu realmente acredito, com empresas nas quais realmente acredito. E um caso é a Bona Pimenta e a Blumenbrot, né? Meu Deus, ó, puxação de saco. Não, eu super acredito no trabalho delas. Eu conheci o trabalho da Fernanda quando eu ainda estava no jornal, que eu tinha um blogzinho de gastronomia dentro do jornal. Cozinha Sentimental, eu lembro. E eu conheci o trabalho dela, achei incrível. E a partir dali, depois que eu saí do jornal, que a gente se conheceu pessoalmente, eu fui conhecer o produto e tal. E eu sempre indico pra todo mundo, mesma coisa o produto da Camila, sabe? Tipo, tem várias pessoas que passaram a conhecer os produtos delas por indicação minha, ou eu que falar, cara, vai lá, encomenda com ela, o produto é maravilhoso e tal. E tem com outras pessoas também, né, que eu super confio e que divulgo o trabalho e que visito e que acredito. Assim funciona. Assim funciona. Assim funciona. Exatamente. Né? E ainda assim estou pagando pelo trabalho dessas pessoas, né, porque eu me recuso, né, assim como é o meu trabalho. Eu quero remunerar essas pessoas e eu tô pagando porque eu confio, porque eu gosto do teu produto, eu gosto do teu trabalho. Uhum. Né? Tem isso, né? Vamos fazer uma parceria, mas assim, eu vou te pagar. Eu acho que isso é muito legal, porque também, às vezes, dá uma confundida no meio de campo ali, de, a gente é parceiro, então eu não pago por tal coisa, você, né? Você que trabalha com comida, isso deve ser super complicado. Larissa fez uma cara de ódio. Deve ser super complicado, porque, né? E parceria passa por isso, né? Por você valorizar a mão de obra da pessoa com quem você está fazendo esse acordo. Quando parceria é massa, é vantajosa para todo mundo, ela pode se transformar no negócio. Sim. Que é o caso do nosso segundo depoimento, que também é de uma mina que... tá difícil esse programa, gente. Mas é de uma mina que tem um projeto muito legal, que chama Enxame Colaborativo. É a Duda. E a loja dela é uma loja colaborativa. Então, o negócio dela é boas parcerias. Fala aí, Duda. Empreender sempre foi algo muito comum na minha casa. Os meus pais sempre empreenderam desde que eu nasci, eles tiveram loja. Mas eu tive mais contato quando eu tinha uns 12 anos e eles tiveram uma confecção de roupa infantil. Quando eu fui fazer faculdade, os meus pais já não tinham mais a confecção e eles não conseguiam me ajudar a pagar a faculdade. E eu, com meu estágio, muito menos. Mas aí minha mãe, que é uma mulher incrível, um coração gigantesco, começou um negócio para me ajudar.
ela fazia docinhos e eu vendia na faculdade, no estádio, para as minhas amigas. Quando eu tava no finalzinho da faculdade, ainda trabalhava na indústria, os meus irmãos abriram um food truck, o Grubs. E lá eu trabalhei um bom tempo com eles, conciliando faculdade, emprego, vender os docinhos e ainda trabalhar no final de semana no caixa do truck. Que parece clichê, mas às vezes a gente tem que sentir na pele mesmo, né? Que não importa a tua formação, o que tu tem estudado, o que importa é você realmente estar feliz, sabe? E é bem clichê, mas é bem difícil quando tu quebra uma expectativa. Todo mundo sempre soube que moda era o que eu faria pra vida e de repente tá fazendo outra coisa chocava as pessoas. E até me chocava. E eu lembro de ver muitos olhares meio decepcionados de me ver trabalhando na chapa, mas poucos me perguntavam se eu realmente estava feliz. E eu tava feliz, sim, ali, só que ainda não era um negócio pensado por mim, com a minha essência. E foi aí que eu e o Roberto a gente começou a ter vontade de abrir algum negócio. Na verdade, a gente não sabia bem certo o que a gente queria. Se a gente queria viajar, comprar um apartamento, casar, sei lá. Mas a gente foi juntando dinheiro pra hora que aparecesse alguma oportunidade, alguma ideia, a gente tivesse grana. E o que a gente sabia é que se fosse um negócio, teria que ser um negócio que não fosse pelo dinheiro, mas fosse uma coisa que a gente curtisse muito fazer e que o dinheiro fosse consequência dele. E que não fosse algo só eu e o Roberto, mas que a gente pudesse de alguma forma impulsionar e crescer com mais gente junto. Eu já conhecia o formato de loja colaborativa, mas como eu sempre falo, é uma loja que é preciso entrar para entender mesmo. Então, em junho de 2017, quando a gente foi para São Paulo juntos, eu falei, cara, a gente precisa lá ver. E dito feito, na primeira loja que a gente entrou, a gente tinha certeza que era isso que a gente queria. E 5 meses depois, a Enxame nasceu. Mas o nosso principal sonho e objetivo do Enxame é continuar sendo uma ponte que ligue os pequenos empreendedores com o consumidor final. Assim, crescendo o consumo consciente e valorizando o comércio local. Nós temos 5 palavras-chave que a gente usa para tudo, que é colaborativo, criativo, justo, humanizado e descontraído. Em parcerias não seria diferente. A gente acredita que as parcerias elas podem ser mais colaborativas, porque todo mundo tem algo para aprender e para ensinar. E que cada troca de experiência é válida, que uma ideia mais uma ideia igual a infinitas possibilidades. A gente acha que tudo pode ser mais criativo. Sair da caixa é um desafio diário, mas que vale muito a pena, porque os problemas eles podem ser sempre os mesmos, mas a solução ela pode mudar. As parcerias, elas devem ser justas para todos os lados. Todo mundo tem que sair feliz. E tudo deve ser mais humanizado. É preciso lembrar que a parceria é com uma pessoa que acerta, mas também que erra e que tem seu próprio tempo, e é preciso respeitar isso. A gente não trabalha só com um número, a gente trabalha com pessoas e cada pessoa tem a sua história. E por último, a gente acredita que tudo pode ser mais descontraído e leve. E quando se faz o que gosta, trabalha com o que ama, isso se torna muito mais fácil. O que eu acho mais sensacional no trabalho da Duda é que tá muito bem resumidinho como funciona uma parceria que dá certo, né? Sim. Ela explicou tudo. Ela investe em marcas. As marcas que estão lá dentro da Enxame são marcas nas quais eles acreditam, nas quais tem vantagens para a loja, tem vantagens para quem está produzindo, que está super alinhado com a ideia deles de trabalhar com o slow fashion, com um produtor super artesanal. Isso é assim, ó, boom, explode a cabeça da gente. De tão bonito, de tão redondinho que tá, né? E eu acho que mexe bastante também, no caso da Duda, com a credibilidade dela, né? Sim. Ela acaba sendo uma curadora de produtos alinhados com o que ela imagina. Tipo, cara, se você está lá, é porque nós confiamos nesse produto e porque ele vale realmente a pena. Assim, e isso né? é uma coisa de parceria que que faz muito sentido pra mim. Que quando você tem uma parceria, você acaba não vendendo, mas você acaba colocando na jogada a sua influência e a sua credibilidade. Sim. Uhum. E a Duda faz isso com muita responsabilidade, que é assinar embaixo. Quando você faz uma parceria com alguém, ou você coloca a sua marca do lado da marca de alguém, você tá assinando junto. Então, se aquela pessoa fizer uma cagada, vai o seu nome junto com a cagada. Nossa, super. É tipo, você vai pro SPC junto, assim. Como é que é o nome de quando comete o crime junto?
Cúmplice! É isso, era essa a palavra que eu tava procurando. Então, em resumo, parceria é cumplicidade. Cumplicidade é a gente ser cúmplice um do outro e assinar na parte boa, na parte ruim, ter sinergia, entender como funciona, enfim. Nossa, É que nem quando você aluga alguma coisa e você tem um avalista junto. Isso, a gente tá cheio das palavras, né, amiga? Cúmplice e avalista. Mas exatamente, a partir do momento que você faz uma parceria, você está avalizando o negócio do seu coleguinha, da sua coleguinha. Então, por favor, façam com cuidado, com regras claras e de uma forma que seja legal para todo mundo. Muito bem, estamos terminando quase nosso 4º episódio. Chegando agora ao nosso momento aqui nessa mesa de bar. E a gente não vai cantar hoje, porque pelo amor, ninguém merece. Nós não vamos fazer vocês passarem por isso novamente. E hoje eu queria começar agradecendo minha amiga Stephanie Ceola, lá de Florianópolis. Ela tem trocado várias ideias comigo durante essas semanas, desde que a gente lançou o programa. E ela falou sobre propósito, dizendo que ela começou ouvindo com medo de que fosse aquela... Eu ia falar um palavrão de regra. Ladainha. Aquela ladainha toda de blá blá blá, você precisa ter um propósito. Mas lá pelos primeiros minutos ela já amou e adorou o episódio. Inclusive mostrou pro terapeuta dela. Gente, que responsabilidade. Que também está nos ouvindo. Então, beijo Stephanie, um beijo terapeuta da Stephanie. Amo. Também queria mandar um beijo, fazer um brinde nessa mesa linda pra Mariana Paula, que é jornalista também, mas tá iniciando numa carreira empreendedora. E ela me mandou uma mensagem dizendo que ela conversa com a gente ouvindo o podcast. Olha que legal. A gente tá conversando com as pessoas e nem sabe. Ela deveria gravar um áudio, mandar pra gente. Então, grava, Mariana. Queremos ouvir. Tá aí o convite. Faça esse feito. monólogo e mande. Então agora a gente vai deixar uns segundos de silêncio pra você falar. Tá bom, pronto. Acabou. Último brinde. Último brinde pra Dani, da 787, que nos deu um retorno sobre o episódio, dizendo que ela não imaginava o quanto era impactante o negócio e o propósito da marca, né? Em relação a nós duas e em relação a outras pessoas. Dani, beijo imenso. Adoramos vocês. Vocês são demais. E a gente super agradece vocês terem participado do nosso programinha. E sem contar que isso nos lembra a importância da gente falar pras amigas o quanto a gente admira elas. Então, aquela coisa bem marque 3 amigas no Instagram, mas lembra de falar pras minas com quem você trabalha, que você admira, que elas são incríveis, porque a gente tinha a sensação de que a gente já tinha falado pra Dani. Sim. E no fim das contas ela se disse surpresa. Então, Dani, vocês são incríveis. Conta aí pras minas com quem você convive que elas também são incríveis. E se você nos acha incríveis... Não, mas se você gosta do programa, se você não gosta, se você quer comentar com a gente alguma coisa, falar sobre, sei lá, novelas, livros, qualquer coisa. Os dilemas da sua vida de empreendedora. Ou, sei astrologia. lá. Astrologia, você gosta de falar de astrologia? Eu amo falar sobre astrologia. Ótimo. Manda mensagem pra mim, porque eu sempre converso sobre isso. Mas você pode mandar, então, sua sugestão, suas críticas, seus biscoitos, tudo pra gente lá no nosso Instagram, @donasdapetoda. Se você quiser, marque a gente em comentários, use hashtag #donasdapetoda, manda stories, façam o que vocês quiserem. Os canais são livres para comentários. Exatamente. E também tem o e-mail, né, Marina? Tenho, donasdapetoda@gmail.com. No último episódio, a gente cometeu uma falha inenarrável, uma tragédia, uma tristeza. Ridículas. A gente esqueceu de agradecer Bruno Mozão, que tá o quê? Editando de novo todos os nossos NEAs, todos os nossos caras. Todas as faltas de plural. Eu sou lagiana, gente. Lagiano não usa plural, hein? Então, obrigada, Mozão. Sigam o Mozão lá nas redes sociais dele. Vou dizer Bruno Mozão, as pessoas vão procurar. E outra pessoa que a gente quer agradecer, que também foi uma falha a gente não ter agradecido antes, é o André Ricardo de Jesus. André é meu querido, meu compadre, que nos empresta, nos cede, nos faz uma consultoria técnica de equipamentos pra gente gravar esses episódios. São parcerias, não é mesmo? Nossa, parcerias. Então, aquele spoilerzinho do próximo episódio que a gente sempre dá no final. Vamos falar no próximo episódio sobre a nossa relação com o Instagram e o WhatsApp e a internet, fora e dentro do trabalho.
como ela interfere na nossa vida profissional e como ela faz com que a gente, às vezes, dê uma misturada nas coisas, não é mesmo? Eu, inclusive, vou embora, né? Então, na verdade, eu vou aproveitar para dar umas indiretas. É. Se quem viver, verá. Verá. Um beijo, gente. Até a próxima. Tchau.